Literatura e africanidades. Hoje falaremos de Lima Barreto e já estamos sugerindo esta obra, escrita pela Lilia Moritz Schwartz. Lima, triste visionário. Lima Barreto, triste visionário. Nesta obra, a autora trabalha toda a trajetória da vida de Lima Barreto, bem como a sua produção literária. Essa obra foi produzida e publicada pela autora, né, no ano de 2017, pela Companhia das Letras. Eu, particularmente, considero uma leitura imprescindível para quem quiser conhecer, para além dos escritos de Lima Barreto. Aliás, não para além dos escritos, conhecer o conjunto Lima Barreto e suas obras. Porque aqui ela trabalha, inclusive, com algumas iconografias, entre elas, essa aqui, deixa eu localizar direitinho, né? Uma fotografia, né, de Lima Barreto, na época em que ele era estudante, né? Então ela trabalha também com bastante recorte de jornais e uma leitura muito agradável. A gente lê num fôlego só. É um livro de aproximadamente 645 páginas, mas que é uma leitura agradável, não cansativa, trazendo inclusive, né, alguns retratos ou fotografias de Lima Barreto em diversas circunstâncias da sua vida, inclusive do momento, né, em que ele foi internado, né, por questões de saúde. Então, Afonso Henriques de Lima Barreto, que nasceu em 13 de maio de 1881, 7 anos antes da abolição da escravidão. Ele era neto de escravizados, de ex-escravizados, pelos dois lados, tanto o lado de pai quanto o lado de mãe. Ele tomou então a data como premonição e afirmou que escreveria uma história da escravidão, o que, à sua maneira, acabou fazendo. Seus pais, João Henriques de Lima Barreto e Amália Augusta Barreto, nasceram libertos. O pai era tipógrafo, conhecido no Rio de Janeiro. A mãe formou-se professora e era diretora de uma escola para meninas em Laranjeiras, Rio de Janeiro. Foi inclusive nesse bairro que o futuro escritor passou sua primeira infância ao lado de 4 irmãos. Ele era o mais velho, de direito, pois seus pais haviam perdido um primeiro filho logo após o parto. Dona Amália tinha partos complicados e contraiu tuberculose, levando a família a se mudar com frequência para bairros dos subúrbios cariocas em busca de ar melhor. Ela morreu no fim de 1887, sem presenciar um Brasil sem escravos. Já o pai de Lima, amigo do Visconde de Ouro Preto, foi um dos primeiros desempregados da República e, por proteção, passou a trabalhar na colônia de alienados da Ilha do Governador. Com a ajuda do Visconde, João Henriques pôde oferecer aos filhos uma educação de qualidade. Ele queria que o primogênito de direito e não de fato fosse doutor. No entanto, desde o início de sua vida escolar, no Liceu Popular Nitoriense,
até a matrícula na Escola Politécnica no Rio em 1897, onde era o único aluno negro, o rapaz sofreu com a discriminação e o racismo. Lima não conseguiu se formar engenheiro, mas seu desejo era mesmo se tornar escritor. A literatura a quem me dediquei e com quem me casei, disse ele em certa altura. Além do mais, seu pai daria os primeiros indícios de demência ainda quando administrava a colônia de alienados, tendo se aposentado em 1903 com o diagnóstico de neurastenia. A partir de então, Lima virou arrimo de família. Prestou um concurso e passou a atuar como amanuense na Secretaria de Guerra, mas adiou a vida de funcionário público. Então, isso reinventou-se como jornalista, colaborando em diversos periódicos e revistas. A questão do racismo era a tônica constante de seus artigos numa época em que poucos tratavam do tema. Em 1907, fundou a revista Floreal, em que apresentou os primeiros capítulos de seu romance de estreia, Recordações do escrivão Isaías Caminha, que seria publicado em 1909. A obra autobiográfica representa um brado de revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. Em 1912, ele seguiu mostrando seus escritos em formato de romance e folhetim, tipo de publicação que tinha boa aceitação, então, e ao qual recorriam os principais escritores da época. Lançou o Chamisco, ou O Querido das Mulheres, e Entra, Senhor. Seus dois romances pornográficos, cujos originais se perderam. No fim desse ano, publicou As Aventuras do Dr. Bogodolov, as histórias de um falso doutor russo que fazia enorme sucesso no Brasil devido à mania de estrangeirice que inundara o país. Nesse período, Lima passou a frequentar a boemia do Rio. O problema era que, quando bebia, ficava muito agitado. E foi durante uma crise dessas, em 1914, que seu irmão o levou ao Hospital Nacional de Alienados, onde o internou. O empregado, que anotou seus dados e talvez querendo agradar a família, e por saber que se tratava de um funcionário público, descreveu-o como branco, justamente ele que sempre deixou clara a sua cor e a sua origem e condição social. Escreveu sobre encomenda o romance Numa e Ninfa, que foi publicado assim que Lima deixou o hospício. Foi publicado no jornal A Noite, entre março e julho de 1915. A obra trazia uma crítica forte aos políticos do país. Também publicou em folhetim seu romance mais conhecido, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que viraria livro em 1915, e no qual fazia uma crítica aos nacionalismos fáceis, ao patriotismo estridente. Em 1917, ele, que se definia como anarquista, se emocionou com as greves gerais. Escreveu artigos defendendo sua literatura militante com impacto social e contrária à mania
arcaizante que se teria invadido o Brasil. No ano de 1918, lá estava Lima Barreto internado no Hospital Central do Exército para se recuperar de contusões sofridas em decorrência de alucinações alcoólicas. Enviou então os originais de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que sairia em 1919. Enviou ao editor da Revista do Brasil, Monteiro Lobato. Na opinião de Lima, esse era seu romance mais maduro e sereno. Ainda em 1919, Lima seria novamente internado, entre aspas, sequestrado, conforme sua definição. Mas abalado, ele que era crítico das teorias deterministas raciais, reconheceu que tinha sinais de hereditariedade: mãe tuberculosa, pai alienado, neurastênico e anarquismo como fé. Mas combalido nessa segunda internação, descrito como pardo pelo empregado do hospital. Na ocasião, recebeu de Juliano Moreira, diretor do manicômio, e negro como ele, papel e lápis. Aproveitou então para escrever Diário do Hospício e O Cemitério dos Vivos, seu romance inacabado que tratava de Vicente Mascarenhas, o qual, a exemplo de seu criador, era negro, funcionário público, e seria internado por causa de bebida no Hospital Nacional. Teoricamente, essas seriam obras distintas, mas as fronteiras se borram, e Lima escreve como se fosse Vicente Mascarenhas em seu diário, e inclui seu próprio nome em O Cemitério dos Vivos. No ano de 1918, Lima Barreto se aposenta do funcionarismo público, depois de contar os dias e as horas passados na Secretaria da Guerra. Em 1922, terminou e datou um romance que vinha escrevendo a vida toda, Clara dos Anjos, sua novela mais suburbana e feminina. A obra tem muitas versões. Na última, Clara, uma moça negra e cheia de sonhos, termina grávida só, desiludida. Na última vez em que foi visto perambulando pelas ruas da capital, Lima cobria as celebrações do centenário da independência, que, claro, não gostou. Achou que a patriotada e o sentimento nacionalista tomaram conta dos brasileiros. Ainda em 1922, tombou com os modernistas paulistanos, recebeu a revista Clanon das mãos de Sérgio Buarque de Holanda e também não gostou. O nome vinha de buzina, que lembrava automóveis, modernidade, bovarrismo e estrangeirismo. O escritor bateu pesado, mas obteve no número seguinte uma resposta que o desautorizava como crítico literário. Esse foi, aliás, o começo de uma recepção difícil da sua obra, que se classificou como pré-modernista, junto de autores com os quais não se identificava, entre outros, João do Rio e Coelho Neto. Estamos em 1º de novembro de 1922. Lima Barreto, que sempre temeu não poder arcar com os gastos do enterro do pai, morreu um dia e meio antes dele, como a Revue des Deux Mondes por cima da cabeça, com a revista Dois Mundos por cima da cabeça. Ele, que na Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, anunciou que não sabia morrer. Lima Barreto criou personagens diferentes daqueles que o público estava habituado a encontrar nos romances de então, como religiões híbridas, várias cores devidamente descritas, bem como os costumes dos subúrbios,
que ressoavam um passado africano. O escritor também esticou a linha do mapa do Rio, incluindo os subúrbios. Conforme mostram Francisco de Assis Barbosa e Lila Schwartz, Lima gostava de definir pelo contra. Era contra os políticos afetados, contra a aristocracia improvisada, contra os jornalistas artificiais, contra a literatura e os literários de brindes de sobremesa, contra o bovarismo. A maioria, a mania de gostar de tudo que vinha do estrangeiro, e se irritava solenemente com Petrópolis e Botafogo. A ambiguidade fazia parte de sua prática. Se o escritor desdizia os literatos e a Academia Brasileira de Letras, tentou entrar na instituição por 3 vezes. Na última, desistiu. Denunciava os abusos que a sociedade cometia contra as mulheres, mas acusava o feminismo de importação fora do lugar. Defendia os hábitos populares, mas não gostava de futebol, samba e carnaval. Detestava os funcionários públicos, mas tirava seu ganha-pão na secretaria de guerra. Mas ele casou-se, mesmo com a literatura. Nessa sua literatura, autodeterminada militante e autobiográfica, acabou virando seus próprios personagens. Era cada um deles, todos juntos e nenhum também. Lima tinha pressa e mostrava urgente. Não podia prever, claro, que morreria com apenas 41 anos e de infarto. Mas é possível afirmar que foi a loucura social que o matou. Matou esse intérprete negro que fazia em seu diário íntimo ser triste, não ser branco. E que a capacidade mental dos negros é discutida a priori, a dos brancos a posteriori. Aí está um autor que, como avaliavam os críticos, se confessava o tempo todo, mas fazia muito mais que isso. Era um sujeito de seu tempo, desses que se tornam testemunham, mas igualmente artífices do período em que foi dado viver. A república que viu nascer também não era aquela dos seus sonhos. Virou, nos seus termos, autoritária, racista, estrangeirada e, sobretudo, profundamente injusta. Então, essa biografia se encontra no livro Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Mores dos Schwartz. Para a elaboração dessa biografia, os autores utilizaram, sobretudo, fontes como Beatriz Rezende, Denilson Botelho, Francisco de Assis Barbosa e Lília Mores Schwartz. Então, nós vemos aqui, nessa biografia, que Lima Barreto foi um crítico do seu tempo, né? Identificamos aqui a presença da população negra nas suas obras, identificamos também ele próprio, né, na literatura, dizendo da sua vida, dizendo, né, da sua condição social e dos seus familiares, das suas doenças, e fazendo uma crítica ao patriotismo doentio daquela época. Não ficou só naquela época. Hoje, no final do ano de 2022, nós vivemos também essa doença, né, de um patriotismo exacerbado, esse patriotismo de ultradireita que, de certa forma, ameaça as
minorias étnico-raciais, os pobres, uma doença que remonta à doença do nazifascismo. Então, nós vivemos algumas permanências do início da República. Estamos no bicentenário da independência, mas, infelizmente, a dita modernidade arrastou consigo as mazelas advindas do Império, da República Velha, que está, de certa forma, incrustada no seio das instituições e da sociedade brasileira. Mas, como nada é eterno, nós lutamos para que dias melhores venham e nos façam, de fato, pessoas que vivam com equidade. Equidade de raça, de gênero, de condições sociais, e que sejamos, de fato, respeitados e valorizados como seres humanos, assim como Lima Barreto e outros lutaram na sua época, no seu tempo.